Sejam todos muito bem-vindos a mais um projeto Make Sincerona. O episódio de hoje é sobre sobrancelha. Eu vou te mostrar como preencher a sobrancelha. Vem comigo? Esse vídeo aqui, ele é sempre gravado ao vivo no Instagram. Então, se você quer participar ao vivo, se você está assistindo depois no YouTube ou no Facebook e você quiser participar ao vivo, é só você entrar no Instagram, @maquiagem para vídeos, toda segunda e quarta, às 20h30, que eu estarei esperando vocês por lá. Este é o meu compromisso. Eu sou a Tami Gasperini, se você ainda não me conhece, e eu venho por aqui sempre com aulas super interessantes sobre temas que vão te ajudar a construir a maquiagem perfeita para você. Eu sei que você tem dificuldades, senão você não estaria aqui, que você gosta de maquiagem, senão você não estaria aqui, e eu sei que eu posso te ajudar com tudo isso. Quando a gente aprende a se maquiar de verdade, com todos os detalhes, a gente passa a se maquiar cada vez mais rápido, com mais qualidade, a gente para de perder tempo. O tema, então, da aula de hoje é sobrancelha, e eu tenho aqui alguns quesitos para te contar, algumas coisas para conversar com vocês sobre sobrancelha. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é cor de sobrancelha. Qual cor? Como escolher a cor para a sua sobrancelha? Quando a gente vai escolher a cor, nós temos uma regra básica. Se você é ruiva, você vai escolher um tom mais avermelhado. Se você não é ruiva, independente da cor do seu cabelo, você vai escolher uma cor mais acinzentada. Sim, mais acinzentada. Olha só, eu vou te mostrar agora numa paleta bem grandona de sombras a diferença entre uma cor mais avermelhada e uma cor mais acinzentada. Tá vendo a comparação dessas duas cores aqui? Olha como essa cor é um marrom mais acinzentado e essa cor também é um marrom, só que mais avermelhado. Então, essa paleta aqui não é uma paleta de correção de sobrancelha, ela é uma paleta de olhos, mas super funciona para sobrancelha também, desde que você acerte o tom. Porque a cor que você usar do produto, ela precisa, na verdade, ser sem brilho. Ela precisa ser opaca. Você não pode pegar uma cor cintilante para passar na sua sobrancelha. Essa paleta aqui é um exemplo, então, de cores mates, cores opacas. Todas as cores aqui são sem brilho. Então, todas elas vão funcionar para sobrancelha, mas é claro que as cores aqui mais escuras, essas clarinhas, né? Então, nós temos cores aqui mais acinzentadas, nós temos cores mais avermelhadas, alaranjadas. E você vai escolher, então, sempre, se você for ruiva, mais avermelhada, mais alaranjada. Se você não for, você vai escolher um tom mais acinzentado. Deixa eu te mostrar essas duas cores aqui, ó. Esse aqui é um duo de sobrancelhas da Dylos e nós temos dois tons. Um tom mais escuro e um tom mais claro. Só que os dois tons aqui, eles são acinzentados. Só para te mostrar essa diferença, tá? Como é que você vai escolher então? Depois dessa regra do acinzentado e do avermelhado, você vai passar diretamente para o tom, se é mais escuro ou se é mais claro. E como é que você vai saber isso? Você vai fazer uma média entre a cor do pelo da tua sobrancelha com a raiz do teu cabelo. Mesmo se você tiver a pele mais escura ou mais clara, essa é a regra que prevalece. Então, vou te dar alguns exemplos aqui. Eu, por exemplo, a cor de sombra para minha sobrancelha que fica perfeita é essa aqui. É um cinza, um marrom acinzentado bem clarinho. Vai funcionar, vocês vão ver. Ele é mais escuro do que tá aqui, tá? Depois que ele fica na pele, ele fica mais escuro. Nos casos das pessoas platinadas, você não vai conseguir, né, deixar a sobrancelha platinada também, porque com maquiagem a gente fica muito mais difícil da gente conseguir clarear a sobrancelha, mas você vai respeitar então a cor natural do pelo da sua sobrancelha, beleza? E se você tem a pele super escura, o cabelo super escuro, o pelo da sobrancelha escuro, o pelo é preto, o cabelo é preto, você vai usar sombra preta também na sua sobrancelha? Dificilmente. Eu prefiro que você use, e vai ficar mais harmônico, você usar sombras mais escuras, marrom bem escuro, por exemplo aqui, ó, uma cor assim ou assim, do que usar preto. A não ser que a sua pele seja tão escura, você seja negra retinta, que você tenha que usar o preto, porque essas cores não pigmentam, elas não pegam na tua pele, beleza? Entendido então? Preto em última instância, senão vai pesar a tua expressão.
Tenho certeza que você já ouviu aquela frase que a nossa sobrancelha é a moldura do nosso olhar. E eu super, super concordo com isso. Realmente, gente, imagina pessoas sem sobrancelha, que coisa mais estranha que ficaria. Se vocês, às vezes, se você convive com uma pessoa que é uma pessoa mais brava, que você olha pra ela e já fica, meu Deus, será que ela vai brigar comigo hoje? Sabe? Aquela pessoa que é mais ranzinza. Tenta dar uma olhada na sobrancelha dela. Muitas vezes, claro que isso não é uma regra, mas muitas vezes a sobrancelha dessa pessoa pode estar sendo maquiada ou até feito por design de sobrancelha, sabe? Tirar os pelinhos de uma maneira errada. Olha só, se a sobrancelha ela é muito próxima aqui, a pessoa fica com essa cara assim, de ranzinza, de brava. Se a pessoa tem a sobrancelha muito arqueada, sabe aquela pessoa que tem a sobrancelha realmente um desenho, um triângulo aqui, um chapéuzinho, mas muito, também pode ser que ela fique com uma expressão mais carregada. E aí, se você tem a sobrancelha muito escura, toda ela, do começo até o fim da mesma cor, muito provavelmente que essa mesma coisa aconteça. Você vai ficar com a sobrancelha, com a sua expressão do rosto muito carregada. Então, nós podemos cuidar sim da nossa expressão, daquilo que a gente passa para as outras pessoas, através até mesmo da nossa sobrancelha. Olha que doido isso, gente. A maquiagem ela tem um poder muito grande de passar para as outras pessoas uma mensagem. E sim, nós temos que tomar esse cuidado, principalmente no nosso dia a dia profissional, principalmente para você que grava vídeos, ou então é claro que numa festa também. Você já deve ter ido em alguma festa, ou você já deve ter visto alguém maquiada, que nunca se maquia, ou que se maquia muito leve. E quando você se maquiou, quando você viu essa pessoa, quer dizer, maquiada de uma maneira mais pesada, você estranhou. Imagina só, a pessoa nunca se maquia e ela maquia de uma forma muito pesada pra ela, mas aqui eu tô falando de forma negativa, tá? De uma forma errada. Eu tenho certeza que você vai estranhar a expressão daquela pessoa naquela noite, naquele dia. Então, isso comprova que a gente passa muita coisa através da maquiagem, sim. Conta depois aqui nos comentários se você fica com dúvidas na hora de escolher a cor da sua sobrancelha. A cor, no caso, do produto que você vai usar para preencher a sua sobrancelha. Vou fazer um adendo aqui. Algumas pessoas têm a sobrancelha tão preenchida naturalmente pelos pelinhos que não precisa preencher no dia a dia. Às vezes precisa preencher quando realmente é para uma festa, para uma maquiagem mais carregada. Vai combinar sim a maquiar a sobrancelha também, mesmo que a sobrancelha seja bem preenchida. Mas pro dia a dia tem pessoas que não precisam preencher. Então você vai ter que fazer essa leitura, você vai ter que se olhar bem no espelho, maquiada, e ver se a sua sobrancelha precisa de correção ou não. Se a sua sobrancelha já for bem cheia, com bastante pelos, com um desenho bem bonito, talvez você não precisa. Ô, sortuda, hein? Você vai ver daqui a pouquinho a diferença que faz em mim maquiar a sobrancelha. Eu vou maquiar só um lado junto com vocês, para vocês verem essa diferença. Falamos sobre cores, então, agora vamos falar sobre a textura do produto que você vai usar para corrigir a sua sobrancelha. Eu já mostrei aqui algumas opções, então, de sombra. Sombra, quando você for comprar, se você quiser usar sombra, você não precisa comprar necessariamente uma sombra específica para a sobrancelha. Você pode comprar qualquer sombra para olhos, né? Desde que ela seja sem brilho, acinzentada ou avermelhada, naquele esquema que eu já te contei, mas eu uso, por exemplo, essa sombra aqui, que é a minha sombra preferida, né? Dá super certo pra mim. Não é uma sombra de sobrancelha. Essa aqui é uma sombra da MAC, ou MAC, como vocês quiserem, que o nome dela é Coquette, a cor da sombra é Coquette. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, se consegue focar. Acho que sim, que aparece, né? Coquette. E não é uma sombra para sobrancelhas, mas você pode comprar esses produtos, ó, específicos para a sobrancelha, sim, sem problema nenhum. Por exemplo, esse aqui, que vem duas cores de sobrancelha, uma pastinha, que é uma cerinha, e um iluminador, também para ser usado abaixo, né, da sobrancelha ou nos olhos como sombra, como você quiser. Tirando então a parte das sombras, você pode usar também aquelas pomadas, que são produtos pastosos para sua sobrancelha, sem problema nenhum. Você pode sim usar estes produtos
A aplicação vai ser a mesma, você vai ter que tomar cuidado com a cor da mesma maneira. A única coisa que você vai cuidar é com o peso. Se você não tem muita experiência, os produtos cremosos, eles tendem a marcar mais a sobrancelha. Você pode usar também produtos assim, ó, gel para correção de sobrancelha, como se fosse máscara de cílios, só que ele é específico para a sobrancelha. E sim, você também vai ter que tomar cuidado com a cor. Você também vai ter que tomar cuidado com o peso da sua mão, porque isso aqui também é um produto que pinta, mas isso aqui é ótimo para o dia a dia, para você que precisa só deixar o pelinho no lugar, dá super certo, eu adoro. Deixa a sobrancelha mais natural, desde que você acerte a cor, né? É claro. De nada adianta a gente falar aqui sobre sobrancelha, sobre maquiar a sobrancelha, se você não tiver alguns cuidados antes. Quais são os cuidados com sobrancelha que você precisa ter? A famosa pinça, sim, você vai precisar fazer a limpeza da sua sobrancelha, tirando alguns pelos que não estão no lugar certo do desenho da tua sobrancelha. Eu não sou designer de sobrancelha, eu não sou a profissional certa para conversar contigo sobre formatos de sobrancelha ou sobre como tirar o pelinho. Esse assunto eu vou deixar aqui para os designers de sobrancelhas falarem com vocês, certo? Mas olha só, se você não tem experiência alguma, se você não sabe o que você está fazendo, não mexa na sua sobrancelha. Sim, olha só, por mais que eu não tenha o diploma de design de sobrancelha, de designer de sobrancelha, eu consigo sim fazer um desenho na minha sobrancelha ou até na de alguma cliente, mas eu não tenho a formação, a experiência necessária para fazer um belo trabalho. Quem tem essa formação, sim, são as profissionais, então as designers de sobrancelha. Essas meninas, elas sabem medir a sobrancelha, elas sabem olhar para você como um todo e não só para a sobrancelha. Ela vai saber acertar se você tiver diferenças nas suas sobrancelhas, que eu super acredito que todo mundo tem. É mais natural, é mais normal as pessoas terem diferenças nas suas sobrancelhas do que as sobrancelhas perfeitas naturalmente. Então, a designer de sobrancelha, ela é a profissional que sabe que às vezes você puxa um pelinho num lugar errado e você estraga o desenho da tua sobrancelha. Então, a dica que eu te dou aqui é procure uma profissional muito boa, muito qualificada, uma profissional que tenha feito muitos cursos, que tenha uma grande experiência para que essa pessoa consiga realmente acertar o desenho da tua sobrancelha em você. Você é uma pessoa única, com um desenho único de sobrancelha, com diferenças únicas também. Então essa pessoa, ela precisa sim ser muito qualificada para ter um resultado, para te entregar um resultado muito bom. Se a sua sobrancelha ela não estiver bem desenhada com a pinça, com o design de sobrancelha mesmo, vai ficar muito difícil acertar na maquiagem. Se você tá com a sobrancelha toda crescida aqui embaixo, a tua sombra, quando você for lá fazer o esfumado do teu olho, pode ter certeza que não vai ficar tão bom. Por quê? Tem pelos aqui atrapalhando, principalmente se você tiver a sobrancelha muito escura, vai aparecer muito. Eu que tenho o pelinho da sobrancelha super clarinho, muitas vezes eu deixo os pelinhos aqui embaixo crescerem bastante, eu vou tirando de vez em quando conforme eles vão aparecendo. Mas se você tem o pelo muito escuro para sua pele, isso não vai ser possível. A tua maquiagem não vai ficar bonita se o pelo da tua sobrancelha estiver ali atrapalhando. E dando uma pausa aqui no assunto sobrancelha, eu quero te fazer um convite para uma novidade. Eu acabei de criar um canal lá no Telegram. O Telegram, ele é um aplicativo de mensagens, de envio de mensagens muito parecido com o WhatsApp. Só que o Telegram, ele tem várias vantagens. Então, eu decidi criar este canal para que a gente possa melhorar ainda mais a nossa comunicação. Neste canal, você vai aprender ainda mais dicas mais diretas, dicas mais práticas. Eu vou poder te mandar áudios, nós vamos conversar como se tivéssemos realmente duas amigas ali trocando figurinhas, e neste canal vai ter conteúdos exclusivos que não aparecem aqui no YouTube ou no Facebook ou no Instagram. Então eu quero te convidar para fazer parte, para que você aprenda cada vez mais, para que você evolua cada vez mais na sua maquiagem. Eu quero te fazer esse convite. Eu vou deixar linkado então no Facebook e no YouTube, nos comentários, enfim, na caixinha aqui
do YouTube ou do Facebook, eu vou deixar aqui o link para vocês. Depois que você baixar o aplicativo lá na loja de aplicativos, sabe? É gratuito, você vai clicar nesse link aqui e vai ser direcionado diretamente lá para o meu grupo. Te espero por lá então para mais e mais dicas para você evoluir mais ainda na sua maquiagem. Voltando aqui no assunto sobrancelha então, vamos falar um pouquinho sobre o pincel? O pincel que você vai usar, seja com sombra ou seja com pastinhas, vai ser o pincel chanfrado. O pincel chanfrado é esse aqui que tem um corte, ó, na diagonal. Ele é cortado assim, ele não é um pincel de topo reto que nem esse. Olha a diferença. O de topo reto também funciona, mas eu acho mais difícil. Então, esse tipo de pincel aqui vai funcionar mais. Ele tem que ser fino, ele não pode ser um pincel muito grande, senão ele vai te atrapalhar. E eu vou começar pegando um pouquinho da minha sombra, e como eu já estou maquiada, eu vou tirar um pouquinho do excesso de sombra para que não caia na maquiagem do meu olho ou aqui da minha pele. Vou pegar um espelhinho menor aqui para me ajudar a enxergar, porque aqui na tela fica mais difícil da gente enxergar. E a primeira coisa que eu vou fazer é usar essa escovinha aqui maravilhosa para pentear minha sobrancelha, para tirar o excesso de base, né? Porque eu já estou maquiada, então pega a base sempre na sobrancelha. E a primeira coisa então é pentear para onde o pelo cresce. Aqui o pelo cresce para cima e depois ele vai deitando até que ele cresça, ó, quase que para baixo. E agora, então, com a sombra e o pincel chanfrado, a primeira coisa que eu vou fazer é um desenho de um risco, um traço reto na base da minha sobrancelha, na parte de baixo da minha sobrancelha. Olha só. Vou pegar mais produto, tiro o excesso para continuar aqui, ó. Lembrei de uma outra dica. Se por acaso a cor da tua sobrancelha, se por acaso a cor do teu produto em pó não estiver muito escura para você, se ela estiver muito clara, o que você pode fazer é molhar o seu pincel. Quando você molha o seu pincel com água mesmo, tá? Não pode ser com a sua saliva. Por favor, não usa a papinha para molhar o seu pincel, que não é a melhor maneira de fazer isso. Pega um pouquinho de água, aqui ó, no copo, essa água mesmo. Pega um pouquinho dessa água, molha o teu pincel, bem pouquinho, e aí você pega a sua sobrancelha, a sua sombra. Você estará fazendo o quê? Uma pastinha com este produto. E aí ela vai ficar muito mais pigmentada. Como vocês podem notar, eu não preciso fazer isso com esse produto. Olha como ele já é escuro. Bom, vocês conseguiram ver que eu consegui fazer um traço bem retinho na minha sobrancelha. Se você não conseguir fazer, não tem problema. Existem outras técnicas para deixar a tua sobrancelha bem perfeitinha depois, se você quiser. Mas eu sempre começo a minha sobrancelha desta maneira. E agora eu vou começar preenchendo o final dela. Depois eu vou preencher o começo. Olha só. O pincel chanfrado, você sempre vai trabalhar com a ponta dele apontada para o teu nariz. E o movimento vai ser daqui para fora, ó, do nariz para fora. Então, apontei lá para o nariz e o movimento é de dentro para fora, dentro para fora. E o que eu vou começar a fazer agora? Desculpa olhar de lado, gente, mas eu preciso olhar para o meu espelhinho, tá? Então, eu vou tentar olhar mais assim, ó. Vamos ver se não vai atrapalhar vocês, mas acho que vai dar certo. Eu vou dando leves batidinhas, preenchendo realmente a minha sobrancelha, sem me preocupar por enquanto com a parte superior da minha sobrancelha, beleza? Agora eu vou chegando no meio da minha sobrancelha e o comecinho eu não vou preencher agora, eu vou esperar. Agora eu vou fazer um traço aqui dessa parte até onde eu preenchi, então isso quer dizer que eu não vou pegar o comecinho da minha sobrancelha e eu vou até o final fazendo um traço da mesma maneira que a gente fez embaixo, a gente vai fazer em cima. Pego mais produto. E eu vou fazendo, ó, um desenho
da maneira que eu quiser. Se eu quiser subir a minha sobrancelha, eu subo. Ou se eu quiser deixar ela menor, eu também consigo fazer isso. Hoje eu quero deixar ela bem desenhada para vocês conseguirem ver bem a diferença, tá? Mas olha só, depois eu vou te dar uma dica de como manter a tua sobrancelha de uma maneira mais natural, menos carregada, menos desenhada. Então, continua assistindo aí que você vai aprender também como deixar a tua sobrancelha mais natural do que isso. Aonde eu não tenho pelo, a minha sombra ela pigmenta menos. Então eu preciso ou aplicar 2 camadinhas, ó, ou molhar o pincel, como eu falei para vocês. Uma coisa bem importante é que o final da tua sobrancelha, ele precisa acabar unindo, como se fosse um leve triângulo. Não dá para acabar ele muito grosso. Então eu preciso aqui, ó, deixar ele bem fininho, ok? Aonde termina a tua sobrancelha? Existem algumas regras que dizem para você fazer isso aqui, ó, na tua sobrancelha. Pegar um pincel ou o paquímetro, que seria a ferramenta certa, né? Enfim, você pega um pincel, pega aqui na aba do nariz, passa pelo final do olho e você vai ter bem certinho o final da tua sobrancelha. Para mim, deu a coincidência de estar certo isso, mas eu não te aconselho a fazer isso. Sabe por quê? Se você tiver o nariz muito largo, ou se você tiver o olho muito afastado, ou se você tiver o olho muito próximo, essa medida não vai funcionar. Essa medida, você vai ter que se olhar de frente para o espelho e vendo as 2 sobrancelhas, você vai ter que chegar aí numa harmonia, numa média, e não necessariamente nessa medida, tá bem? Pode fazer essa medida? Pode, mas presta atenção se o teu nariz não é muito largo ou muito estreito e se o teu olho não é ou muito afastado ou muito próximo, senão não vai dar certo. Tá faltando preencher o comecinho da minha sobrancelha. O começo da sobrancelha, ele sempre deve ser mais claro do que o final. Sabe por quê? Para manter a naturalidade, para não pesar a tua expressão. Daquela maneira que eu te contei que pode pesar, lembra lá no comecinho? Que a pessoa pode ficar com cara de brava, com cara de má? Então, olha só. Tá vendo a minha sobrancelha aqui naturalmente com as suas falhas? Você consegue notar que aqui, ó, o comecinho dela é naturalmente naturalmente mais claro, eu ia dizer menos escuro. É naturalmente mais claro do que o restante. Então, para eu manter essa naturalidade, eu vou tirar um pouquinho do excesso de sombra do meu pincel, pode ser aqui na mão, pode ser num papelzinho. E agora eu vou só usar o restinho que ficou no meu pincel para puxar essa sombra que tá aqui, ó, para cima. Vocês vão ver que só de fazer isso, eu já vou conseguir preencher minha sobrancelha aqui. Olha só. Só que eu vou deixar ela um pouquinho mais clara do que no restante. É um pouquinho mais claro só. Você não pode pegar uma cor mega mais clara, sabe? Muito mais clara, porque vai ficar estranho, vai parecer que você errou alguma coisa. Olha bem a diferença das minhas 2 sobrancelhas. Essa sobrancelha bem preenchida e essa bem falhada. Eu não acho que a minha sobrancelha é muito falhada. Ela é um pouco falhada, mas quando eu quero preencher bem dessa maneira aqui, eu consigo, olha só, com bastante facilidade, acertar bem a sobrancelha. Claro que quando eu fizer esse lado aqui, eu vou ter que prestar muito atenção na simetria das 2 para que elas não fiquem diferentes. O mais difícil de preencher sobrancelha é deixar as 2 bem parecidas, porque naturalmente nós somos diferentes dos 2 lados. Então, sabe o que eu penso? Que se você deixar sua sobrancelha um pouquinho diferente uma da outra, não tem problema, porque isso é natural. Nós, seres humanos, temos diferenças entre os lados do corpo. Nós temos as mãos diferentes, os pés de tamanhos diferentes, os joelhos diferentes. Nós temos, às vezes, o cantinho da boca, um olho diferente do outro. Nós temos várias diferenças, um seio maior que o outro, né? É normal. Então, galera, a sobrancelha também. Se você quiser deixar sua sobrancelha bem perfeita, tudo bem. Mas se você não conseguir ou se você não quiser, tudo bem também, porque você vai continuar com a sua naturalidade. Beleza?
Eu não vou preencher a outra sobrancelha junto com vocês pra gente não perder tempo, porque eu quero te contar mais uma coisa. Quando eu quero deixar a minha sobrancelha mais natural, eu apenas preencho a minha sobrancelha fazendo tracinhos assim, ó, desenhando como se fosse desenhando os pelos da minha sobrancelha, sem fazer essa linha que eu fiz em cima e embaixo. Fica muito mais natural. Outra coisa que você pode fazer na hora de preencher a sua sobrancelha e quiser deixar ela mais natural, você pode preencher ela dessa maneira e agora esfumar com a escovinha para tirar um pouquinho o excesso de produto e desmanchar um pouquinho essa linha, principalmente aqui no comecinho, ó. Eu sempre desmancho essa linha como se eu estivesse escovando ela para cima, para que ela fique mais natural. A linha de cima, a mesma coisa. Só que faça isso com a mão leve, tá? Agora, outra coisa que eu tenho para te falar é sobre este tipo de produto aqui. Esses produtos que são máscaras para sobrancelha, você tem que tomar cuidado apenas para acertar a cor, como eu te falei antes, mas também para ir com a mão bem leve, porque senão ele vai deixar a tua sobrancelha bem pesada. A grande vantagem desse produto é que ele é um gel e quando esse gel seca, o teu pelinho fica endurecido, então ele fica no lugar. Como que você vai aplicar? Se o teu pelo cresce para cima, você vai para cima, depois que ele vai para o lado, você vai para o lado. Então, para cima e para o lado, deixando a tua sobrancelha bem no lugar. Então, eu não sei se na câmera vocês conseguiram ver muita diferença, mas a minha sobrancelha ficou um pouquinho mais escura e agora ela ficou bem penteadinha. Olha que perfeita que ela fica assim, comparando com a outra que mal aparece. Vocês podem ter notado que eu engrossei um pouquinho a minha sobrancelha. Olha, uma sobrancelha sem maquiagem e a outra. Essa aqui, ela está bem mais grossa, né? E sim, ela está bem escura. Eu poderia ter deixado ela mais clara, mas eu queria mostrar bem pra vocês, né? Pra que vocês conseguissem enxergar direitinho. Por que que eu gosto de engrossar um pouquinho a minha sobrancelha? Porque vocês conseguem ver o tamanho da minha testa pro tamanho do resto do meu rosto. Nessa proporção, a minha testa é uma testa grande pro meu rosto. Então, se eu deixo a minha sobrancelha muito fininha, parece que ela some na minha testa. E aí a moldura do meu olhar não acontece de uma maneira tão boa para mim, tão harmônica. Quando eu me olho como um todo, todos os meus traços, eu vejo que a minha sobrancelha poderia ser um pouquinho mais grossa. Se eu olhar só assim, ó, só um quadrado aqui, olho e sobrancelha, pode ser que você me diga, nossa, você engrossou demais. E realmente, eu também concordo. Só que quando eu me olho lá no espelho maior, né? E eu vejo, me olho como um todo, o meu rosto como um todo, eu noto sim que fica super harmônico a sobrancelha desse jeito. Existe uma técnica chamada correção inversa. Você já ouviu falar? A correção inversa é quando a gente pega um pincel chanfrado ou um pincel língua de gato, assim, ó, nesse estilo. Esse aqui tá até sujo, ó, de corretivo. E a gente desenha a nossa sobrancelha usando o corretivo por fora, delimitando o final da tua sobrancelha, delimitando as extremidades da tua sobrancelha. Eu não vou fazer isso agora porque a minha pele já tá toda pronta e o meu olho já tá maquiado, então não vai dar certo. Mas o que você vai fazer, que não é difícil e que eu vou te mostrar aqui numa próxima aula, com certeza, é você vai desenhar a sua sobrancelha. Deixa eu pegar o espelhinho aqui para mostrar bem para vocês. Você vai pegar um pouquinho de corretivo e você vai desenhar a sua sobrancelha assim, ó, delimitando com corretivo. Essa técnica, quando eu fiz a primeira vez em mim, eu achei muito difícil. Depois, com o passar do tempo, quando eu fui ganhando prática, ela passou a ser muito fácil. Hoje em dia, eu quase nunca preciso fazer a correção inversa, porque eu já acerto a minha sobrancelha dessa maneira. De vez em quando, porque maquiagem é uma coisa muito do dia, sabe? Conforme você tá aí com a sua mão, de vez em quando, então eu preciso sim fazer a correção inversa porque uma sobrancelha fica mais grossa que a outra, ou fica mais caída que a outra, uma fica mais arqueada do que a outra, isso acontece. E na parte de cima da sobrancelha você vai vir com o seu pincel assim, ó, pra você fazer, ó, o desenho bem certinho da tua sobrancelha. Aqui no começo você também pode fazer, ó, o desenho da tua sobrancelha.
Lembre-se que toda vez que você fizer correção inversa na tua sobrancelha, você vai deixar ela ainda mais marcada. Então, se você quer naturalidade na tua sobrancelha, não faça a correção inversa. Se você quiser deixar a sobrancelha bem desenhada, bem marcadinha, pode fazer a correção inversa sim. Qual é a cor do corretivo que você vai usar para fazer a correção inversa? Eu vejo muitas pessoas usando corretivos muito claros para fazer isso. Quando o corretivo é muito claro, aqui na parte de baixo, até tudo bem, pode ser que dê certo, mas você não pode usar um corretivo muito claro. Por exemplo, eu não posso usar um corretivo branco, eu preciso usar um corretivo do tom da minha pele ou levemente mais claro. Por que vai ficar bom aqui embaixo? Porque eu já estarei iluminando esta região, então dá certo sim. Mas se você usar um corretivo muito claro aqui na parte de cima, depois quando você aplicar a base, vai ficar marcado. E quem te olhar ou numa foto, ou quem te olhar, dependendo da luz que a pessoa estiver te olhando, ela vai enxergar que a tua sobrancelha está toda desenhada, mais clara. Vai parecer que você errou o tom da base ou que você está com algum problema na sobrancelha. Vai ficar estranho. Confia em mim que vai ficar estranho. É melhor você fazer isso com o tom de corretivo mais próximo do teu tom de pele possível. Ou então, o que você pode fazer é fazer isso com a base, também vai dar certo. A base vai te dar uma garantia mais de não errar. Então você pode usar a base para fazer isso sim. Quando você quiser fazer a correção inversa da sua sobrancelha, é interessante que você não esteja com a pele feita, finalizada, nem as sombras finalizadas aqui embaixo. Ou então, que você não tenha pelo menos aplicado pó. Você pode ter aplicado base, corretivo na sua pele, aí você preenche a sua sobrancelha, faz a correção inversa e depois você segue com o resto da sua maquiagem. É por isso que eu não vou te mostrar a correção inversa hoje, porque a minha pele e o meu olho já estão prontos. Espero muito que vocês tenham gostado, então, do tema da aula de hoje, que foi sobrancelha. Eu tentei minimizar, eu tentei trazer o mais sucinto possível várias das dicas que super funcionam. Sobrancelha é uma técnica de precisão, então vai ficar mais fácil ao longo do tempo. Quanto mais você treinar, mais fácil vai ficar, com certeza. A aula de hoje, então, se encerra por aqui. Eu agradeço demais a sua participação e eu te espero nas próximas aulas. Não esquece de deixar aqui o teu joinha, de deixar o teu comentário, de deixar o teu curtir. Deixa o comentário também com sugestões de temas para as próximas aulas. Eu vou adorar saber sobre o que você quer saber, sobre o que você quer aprender, porque eu preciso falar aqui sobre o que você quer saber, não sobre aquilo que eu quero falar. Nos vemos então no próximo episódio com muito mais dicas. Nos vemos lá no grupo do Telegram também. Te espero por lá.